setembro é o mês das flores, porque é mês da primavera, então bora trazer muita beleza das flores nesse passo a passo. A gente sabe que na natureza existem mais de 50 mil espécies de orquídeas espalhadas por aí, de diversas cores. Ah, eu adoro, orquídeas são lindas, né? E essas daí pintadas estão impressionantes, né? Olha, pintura em tecido é o que a gente vai aprender agora, essas orquídeas maravilhosas, com ela que também é maravilhosa. Verônica Silva, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Rogério. Ai, ficou linda essa orquídea, hein? Obrigada. Com toda a sua pintura que você faz. Agora, a minha pergunta, tudo bem, linda a gente tá vendo, mas é fácil? É fácil. Ah, aí ficou melhor ainda, né? É, ficou bem melhor, né? E com essas cores ainda dá pra gente brincar bastante. Certo. Essa orquídea eu ganhei de aniversário em julho do meu esposo. Aí elas foram caindo, eu falei, eu queria eternizar, sabe? E a orquídea, como você falou, tem várias espécies. E eu tenho um carinho mesmo, assim, com a orquídea, porque é uma troca de avó pra minha mãe e depois da minha mãe pra mim. Então, minha avó gostava que passou pra minha mãe e minha mãe gosta que passa pra mim. Foi de geração pra Isso, geração. tanto que a gente brinca que a minha mãe mora em apartamento e eu moro em casa. E aí ela fica com a orquídea enquanto tá flor, e quando acaba a flor, ela leva lá pro meu quintal. Pra dar o Tem tempo uns 35 orquídeas mais ou menos. 30... Eu também vou juntando várias em casa. É assim. Eu adoro orquídea aí quando também. dá flor, ela fala, agora eu vou levar de volta pra enfeitar. É bem assim. Muito aí lindo. essa eu falei, bom, vamos eternizar, né? Já tá Isso. vindo a primavera, Boa bora ideia. eternizar Vamos na eternizar. pintura, Gostei. que é uma coisa que fica E legal. nada melhor do que utilizar aqui as tintas para tecido da Acrylex, Sim. que tem as cores ideais para você fazer aí a sua pintura e o seu trabalho, né? Exatamente. Por onde a gente vai começar, Vê? Bom, eu vou mostrar a orquídea já direto e dando um tempinho a dica do fundo, que o fundo é mais simples. Vamos focar na orquídea mesmo, que é o mês da primavera, tá? Ótimo. Vamos começar então com o branco, tinta bem básica, então eu vou abrir o branco, vou abrir todas as tintas. Eu particularmente gosto de usar na tampinha, porque eu acho que a gente economiza um pouco do que colocar no godê. Tá. Então eu vou usando aqui o fúcsia, o rosa escuro e a gente vai usar um pouquinho também do caqui. Certo. Certo? Vou abrir todas as cores pra gente começar. Bom, o que a gente vai fazer? Eu gosto de começar sempre para as pétalas que estão mais atrás. Você já transferiu o risco? Já transferi o risco e comecei um pedacinho, tá? Na verdade, esse pedacinho eu comecei até num curso online. Então eu falei, bom, as meninas querem mais dicas, bora lá no Rogerinho aproveitar a audiência para dar mais dicas. Por favor. Vamos lá, ó, a gente vai começar com as pétalas que estão atrás, tá? Vou pegar o branco e eu vou colocar na parte onde eu quero mais clara. Como eu tô preenchendo com um pincel que ele é mais durinho, ó, a ponta mais durinha, a gente põe bastante tinta e aí eu venho e preencho a parte mais clara. O que é bom dessa tinta? Ela é líquida, né? Ela é bem suave pra gente poder colocar, então a gente consegue espalhar bastante, ó, certo? Ótimo. Vejam que eu não cheguei até o finalzinho aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Tirar o excesso de branco, vou pegar um tiquinho de nada do nosso rosa escuro e aí eu vou vir aqui trabalhando na pontinha do pincel, ó. Levantando o pincelzinho no final. Como diz as minhas alunas, o pincelzinho voador da Verônica, ó. Ele encosta e levanta, tá? Tá. E agora, vamos escurecer um tiquinho de nada com fúcsia, bem aqui no cantinho, ó. Bem pouquinho mesmo, é só pra ficar um tonzinho mais escuro, ó. Tá? Porque se a gente observar, tem essa nuance de cores, né? Exatamente, esse degradê nas pétalas. O que a gente vai fazer? Eu vou mudar para um pincel mais fininho. Quem não tiver experiência nesse pincel pode usar o filete, que a gente vai fazer esses risquinhos característicos da nossa orquídea, tá? Vou começar com um pouquinho de caqui, bem pouquinha tinta no pincel, ó, só na metade do pincel, outra metade não tem tinta. Vou deixar o pincel de pezinho e vou fazer uns risquinhos assim, ó. Continuo com o pincelzinho voador, ó. Levanto o pincelzinho no final, certo? E agora eu vou com o fúcsia do miolo em direção à ponta fazer a mesma coisa, ó. Sentido contrário. Sentido contrário. Olha só como é fácil fazer essa pétala. Eu quero ela mais escura? Sem problema, posso colocar mais fúcsia. O que é legal na pintura realista? Algumas pétalas vão ficar mais escuras, outras mais claras, outras mais rosa, outra mais puxado por fúcsia. Isso que é legal, a gente tirar a padronagem das pétalas, tá? Que a gente tenta aproximar da realidade. Da realidade exatamente mesmo, né? Que é uma pintura realista. Isso, vamos fazer mais uma para vocês verem, e essa aqui é bem mais diversificada que essa, ó. Mesma coisa, eu vou pegar o branco,
Vou colocar aqui no centro agora, ao invés de eu colocar aqui na ponta, como a gente fez nessa, eu vou colocar no centro, ó. Tá. Depois, eu vou pegar o nosso rosa escuro e vou colocar nessa lateral, ó. Agora, deixa eu te perguntar, você tá trabalhando uma toalha muito bonita, por sinal, que já tem um barrado próprio para pintura. Isso. Mas ela tem uma cor, eu não sei que cor que é essa. É uma cor assim, meio acinzentada. É como se fosse Acinzentada. um caqui, só que mais clarinho. Mais clarinho. Isso. Se eu estivesse trabalhando com um branco, Mesma coisa. seria a mesma Para todas as cor? toalhinhas clarinhas, por exemplo, eu pintei na salmão, a original. Então, Tá. tudo que for clarinho, amarelinho, beijinho, esse cinza mais clarinho, até um azulzinho mais clarinho, a gente pode usar esse aqui. Essas mesmas cores. Tá. Tá? Ótimo. Do outro lado, eu vou colocar o fúcsia, ó. Tinta na pontinha do pincel, venho aqui, ó, e vou puxando. Ai, olha que lindo isso. Tá vendo como vai criando aquele degradê? E como a tinta ela é mais líquida, o que acontece? Ela não seca assim de imediato, assim que encosta no tecido. Isso facilita com que a gente consiga fazer o degradê. Ó. Dá esse matizado bonito, né? Sim, Fica suave. fica suave, Não fica aquela exatamente. coisa marcada. Exatamente. E Ó, também controlando a quantidade de tinta, né? controlando a quantidade Não de dá tinta. pra vir com excesso. Exatamente. Ó, o que a gente vai fazer agora? Vou voltar para esse pincelzinho. A gente vai pegar mais do nosso fúcsia, deixar aqui mais escuro, ó. E vou deixar também essa pontinha aqui mais escura. Certo? Olha aí como já ficou Olha bonito. que lindo. Agora tá na hora dos nossos risquinhos. Essa aqui não vai ter risquinhos com caqui, vai ter só os risquinhos rosa e os risquinhos fúcsia, tá? Uhum. Então eu vou pegar um pouquinho do fúcsia, tinta na metade do pincel, outra metade sem tinta. Vou deixar o pincel sempre de pezinho e vou partir do miolinho, ó, para o restante, ó. Ah, tá. Tá? Então a gente sempre parte do miolinho. Pincel reto. Isso, pincel de pezinho. Como diz Luiz Moreira, a gente não trabalha deitado, o pincel também não. Luiz Moreira que me ensinou isso, viu, gente? Gostei dessa. Ele fala, o Eu pincel... não sabia que ele falava Ele isso. fala, não. ele fala assim, a gente não trabalha deitado, por que o pincel tem que trabalhar Um deitado? abraço pro Luiz Moreira, pro Irã Silva, que sempre são parceiros, estão sempre por aqui. Sim. Ó, então eu vou puxando aqui, tá vendo, ó? Ah, sim. E deixando com os nossos risquinhos, tá? Ótimo. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de rosa, ó. Preenchendo. Preenchendo e dando os detalhes, certo? Certo. Vamos fazer mais uma. Eu vou fazer essa aqui de baixo agora. Tá. Mesma coisa, só vai mudando a posição do nosso branco, tá vendo? Ó? Esse aqui, o branco tá na ponta. Para esse aqui, o branco tá mais no centro. Para esse aqui, o branco volta para a ponta. Tá vendo? Então, é só a gente vai mudando. A forma de pintar é a mesma, a gente só vai mudando a posição das cores, tá? Certo, ótimo. Vou pegar de novo o branco, ó. Então, eu vou vir aqui com o branco na ponta. E essa pétala, a gente nota que ela tá bem mais escura que as outras. Então, o que a gente vai fazer? Já vai colocar o nosso rosa aqui, ó. Sempre trazendo o degradê. Tá vendo, ó? Olha só que... Isso, suavizando. Sempre levantando o nosso pincelzinho. Gente, eu vou dar um exemplo. O que acontece quando a gente não levanta o pincel? Que a moça da plaquinha passou, já vi que eu tenho um tempinho. Então dá tempo de dar mais dica. Opa, a gente adora. Ó, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, tá? Ó, levantando o pincel, a nossa pincelada, ela fica suave, ó. Eu consigo terminar ela com bastante tinta, ela começa e termina com menos tinta. Porque eu levantei o pincel. Quando eu não levanto o pincel, ó, ele continua com a mesma, ele não fica com essa parte mais fina e nem com mais delicadeza. Tá vendo a diferença dos traçados? Verdade. Então eu levanto o pincel, não levanto o pincel, tá? Olha Então aí. ela fica diferente nesse traçadinho, na delicadeza do traçado. Então O segredo tá no movimento, né? Isso. Com o pincel. Levantar o pincel ajuda a gente no degradê, tá? Uma ótimo. cor entrando na outra. Perfeito. Vamos voltar pro pincel mais fininho. Super dica! Super dica, bem lembrado do selo. Muito obrigado. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó, o pincel de novo, né, o pincel fininho. Vou usar aqui o nosso fúcsia, ó, e vou colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Perfeito.
Vê, eu tô notando que o seu pronto tá mais escuro do que o outro que você tá fazendo. Primeiro, quando as tintas secam, ela reage de uma forma diferente. Ela pode mudar um pouquinho a tonalidade, o que é normal, porque agora ela tá molhada, ela tá com brilho de estar molhado. Sim. Depois, se vocês quiserem mais forte, é só reforçar a cor. Vai tá bom? reforçando, Isso. né? São as mesmas cores. As mesmas cores. Ó, vou pegar um pouquinho aqui do fúcsia de novo, tinta na metade do pincel e vou fazer aqui, ó, nossos tracinhos, ó. Perfeito. Sempre suave. Posso fazer com filete? Vê, não consigo fazer esses tracinhos com esse pincel. Pode fazer com filete. Vem com o filetinho assim. Vou fazer um aqui para vocês verem onde quase não tem, tá? Não vou dobrar a ponta do pincel, ó. E venho bem delicadamente. Ó. Tá? Pode fazer com filete. É que com filete vai demorar um pouquinho mais. Tá, depende bom? do treino de cada um, né? Exatamente. Aqui a gente põe um tiquinho de nada de cinza. Ó. De caque, né? É que é um tom acinzentado, por isso que eu falei cinza, mas é o caque esse tom, tá? Tá. E é isso. A gente faria a mesma coisa nas outras pétalas e a mesma coisa aqui mais pro miolo, com a diferença que o nosso miolinho tem algumas partes que é só preenchimento sem os risquinhos, tá? Tá. Vou aproveitar que a gente tem um tempinho e quero fazer gota, que gota é o que todo mundo gosta também. Eu ia te pedir isso. E toda vez alguém me pede pra fazer gota, né? Porque aqui do lado a gente pode observar, olha. Isso, que tem uma gotinha aí. A gotinha tão linda, né? Tão perfeita. Essa transparência. Como será que a Verônica faz isso? É o que a gente vai aprender agora, hein? Nem pisca aí em casa. Nem pisca, hein? Primeiro a gente tem que fazer numa base já seca. Então não vou fazer aqui porque tá úmido, vou fazer aqui porque tá seco, tá? Eu vou usar um pouquinho do diluente. Vocês podem colocar uma gotinha no godê. Eu, como sempre esqueço alguma coisinha, hoje eu esqueci o godê. Todo dia eu esqueço alguma coisa. Então o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho na tampinha, ó, nosso diluente, o diluente da Acrylex, tá? A gente vai pegar com um pincel molinho, eu vou dar uma base pra ele. Pra gotinha. Não precisa se preocupar, se você achar que ficou esbranquiçada a parte que tá com o diluente, depois que o diluente seca, ele é incolor, ele vai sumir, tá bom? Ótimo. Perfeito. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar um tom mais escuro, ó, tinta na pontinha do pincel, bem na pontinha, e vou fazer um U, ó. Certo? Desse U, eu vou puxar um pouquinho de tinta pra baixo, ó. Bem pouquinho. Tá. Depois, a gente vai fazer o formato da gota. Pode ser esse formatinho aqui de gotinha de chuva, pode ser formato de gota de orvalho. Eu vou fazer agora de orvalho, que é arredondado, ó. Então, eu vou pegar e vou arredondar. Certo? Perfeito. Feito isso, a gente vem com o filete, com o branco, e vai fazer uma linhazinha mais clara aqui, ó. Bem pouquinho. Embaixo ali, Isso, e vou fazer também aqui. Eu gosto de dar 2 pontinhos de luz na gota, mas você pode dar um só se você preferir. Um maior e um menor. Isso. E qual é o diferencial da gente usar olha que lindo. um pouquinho do diluente? Além da gente conseguir escorregar o pincel, que é o que ajuda, a gente também pode fazer o seguinte, ó. Eu não gostei muito desse formato. Como o diluente ainda tá molhadinho, eu lavei o pincel, tirei o excesso de água e posso vir arrumando o formato aqui do lado, ó. Porque o diluente, ele vai deixar a tinta bem molinha, então eu consigo moldá-la, ó. Tá vendo que eu tô diminuindo o tamanho da minha sombra, ó? Sim. Tá? Eu consigo fazer isso Suavizou e ajeitar. mais. Suavizei. Isso aí. Muito bom, muito Viu? bom. Então essa é a nossa gotinha. Olha, gente. Impressionante. Impressionante. Obrigada. Pronto. E também lindo demais esse seu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns, Verônica, parabéns. Nós vamos mostrar as outras peças. Não, aquelas almofadas é impressão. É pintura? Não, é pintura. Essas almofadas, É pintura. você fez pintura? Sim, são pinturas. Não, peraí que eu vou... eu só acredito tocando, não é nem vendo. Gente, que demais! Põe triplo lindo aí. Olha que perfeição, não parece uma fotografia? Lindo, lindo, lindo. Parabéns, você é maravilhosa. Obrigada, viu? muito Você obrigada. Tô feliz demais que você tá com a Acrylex agora, Eu também, tô muito feliz. Ai, que coisa boa. Então a gente vai te ver mais ainda aqui no nosso programa. Seja Obrigada. sempre bem-vindo. Nós já passamos o contato da Verônica, vamos passar mais uma vez? Porque depois o pessoal briga comigo que não deu tempo de anotar, Sim. né?
você tem vários cursos online, né? Tem cursos online, também tem muitas dicas gratuitas, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa não pode agora investir. Então mas tem quer muita começar, dica, mas né? quer começar, é uma boa oportunidade. Então, vale a pena você seguir lá o Instagram da Verônica. Vocês estão vendo aí quantas peças lindas. Isso aqui é só uma amostra. Ela tem vários trabalhos maravilhosos. Bem-vinda, viu, querida? Obrigada. Boa viagem para você. Muito obrigada. Vai com cuidado na estrada que tá chovendo bastante. Pode deixar. Tá bom? Sem Tá bom. pressa para chegar lá em São Paulo, tá? Tá bom. Obrigado, beijo grande.